Capítulo 1. Das definições de competências e responsabilidades no âmbito das transferências da União. Artigo 6º. São competências e responsabilidades do concedente. Inciso 1º. Gerir os projetos e atividades, mediante: alínea A. Monitoramento e acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução, além da avaliação da execução física e dos resultados. Alínea B. Análise de enquadramento e seleção das propostas apresentadas pelos órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou organização da sociedade civil, com vistas à celebração dos instrumentos. Alínea C. Transferência dos recursos financeiros para o convenente. Inciso 2º. Operacionalizar a execução dos projetos e atividades, mediante: alínea A. Divulgação de atos normativos e orientações aos convenentes. Alínea B. Análise e aceitação da documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas, inclusive aceitação do projeto básico. Alínea C. Celebração dos instrumentos e demais ajustes decorrentes das propostas selecionadas. Alínea D. Verificação de realização do procedimento licitatório pelo convenente, atendo-se à documentação no que tange à contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado e ao fornecimento pelo convenente de declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICOM que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis. Alínea E. Comunicação às câmaras municipais e assembleias legislativas da assinatura do termo e da liberação de recursos financeiros, no prazo de 2 dias úteis, contado da data da liberação, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Alínea F. Acompanhamento, avaliação e aferição da execução do objeto pactuado, assim como verificação da regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas. Alínea G. Análise e manifestação acerca da execução física e financeira do objeto pactuado. Alínea H. Notificação do convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial. Parágrafo 1º. Quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras e serviços de engenharia, a União poderá delegar as atribuições contidas nas alíneas constantes do inciso 2 do caput deste artigo às instituições financeiras oficiais federais mediante celebração de contrato de prestação de serviços, CPS específico, competindo também a mandatária escolhida. Inciso 1º. Assegurar a fiel observância de seus atos normativos internos e aos expedidos pelo concedente. Inciso 2º. Manter o concedente informado sobre o andamento dos contratos de repasse e encaminhar as informações necessárias ao processo de acompanhamento e avaliação da execução e dos resultados das ações. Inciso 3º. Permitir o livre acesso do concedente e dos órgãos de controle federais aos dados e documentos gerenciados em decorrência do contrato de prestação de serviços, CPS tratado neste parágrafo. Parágrafo 2º. O acompanhamento da execução dos instrumentos pelo concedente ou instituição mandatária consistirá na aferição da execução do objeto e das suas metas, etapas e fases, conforme pactuado no plano de trabalho integrante dos instrumentos, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e os efetivamente executados.
Parágrafo 3º. Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pelo concedente ou pela mandatária. Parágrafo 4º. Ficam vedadas as reprogramações, decorrentes de ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos instrumentos enquadrados no inciso I do artigo 3º desta portaria, aprovados pela mandatária. Parágrafo 5º. A mandatária deverá verificar a existência de anotação de responsabilidade técnica, ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 6º. O concedente ou a mandatária deverão realizar nos SICOM os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos instrumentos, quando couber, ficando responsável pela veracidade das informações registradas. Parágrafo 7º. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o concedente ou mandatária dela dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e à Advocacia Geral da União. Artigo 7º. São competências e responsabilidades dos proponentes ou convenentes. Inciso 1º. Encaminhar ao concedente ou à mandatária suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos. Inciso 2º. Definir por etapa ou fase a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado. Inciso 3º. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda a documentação jurídica e institucional necessária à celebração do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital. Inciso 4º. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, observando prazos e custos, designando o profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, ART. Inciso 5º. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e de execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo concedente, mandatária ou pelos órgãos de controle. Inciso 6º. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao concedente ou à mandatária sempre que houver alterações. Inciso 7º. Realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços, o processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de encargos sociais e de bonificação e despesas indiretas, BDI utilizados, cada e qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso. Inciso 8º. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade conveniente, ou registro no SICOM que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório, observado o disposto no artigo 49 desta portaria. Inciso 9º. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou fornecimento que teve. Inciso 10.
Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do instrumento, bem como na manutenção do patrimônio geradas por estes investimentos. Inciso 11. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no ente, quando ocorrer a liberação de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle social, conforme consagrado pela Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico. Inciso 12. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do instrumento. Inciso 13. Prestar contas dos recursos transferidos pelo concedente ou mandatária destinados à consecução do objeto do instrumento. Inciso 14. Fornecer ao concedente ou à mandatária, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo. Inciso 15. Prever no edital de licitação e no que fique a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. Inciso 16. Realizar nos SICOM os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos instrumentos, quando couber. Inciso 17. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento, comunicando tal fato ao concedente ou mandatária. Inciso 18. Registrar no SICOM o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela administração pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTF e seus respectivos aditivos, a anotação de responsabilidade técnica, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições. Inciso 19. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. Inciso 20. Quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. Obras da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Parágrafo 1º. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas no caput, sem prejuízo de eventuais sanções que poderão ser aplicadas, imporá ao conveniente a prestação de esclarecimentos ao concedente ou à mandatária. Parágrafo 2º. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo 1º, o concedente ou a mandatária, aceitando-os, fará constar nos autos do processo a justificativa prestada e dará a ciência ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Parágrafo 3º. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, o conveniente, dela dará a ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará aos Ministérios Público Federal e Estadual e à Advocacia Geral da União. Parágrafo 4º. A fiscalização pelo conveniente consiste na atividade administrativa realizada de modo sistemático, prevista na Lei nº 8.666, de 1993,
com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. Parágrafo 5º. Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de engenharia, a fiscalização pelo conveniente deverá: Inciso 1º. Manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços. Inciso 2º. Apresentar ao concedente ou à mandatária declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a anotação de responsabilidade técnica. A RT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, é. Inciso 3º. Verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados. Parágrafo 6º. O servidor indicado pelo conveniente, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição. Parágrafo 7º. Revogado,